Olá, gente! Cheguei aqui depois da saga. Quem foi que viu nos stories eu contando a saga do soprador de folha que tava aqui fora? Que eu ia começar a live às 4, tive que adiar um pouquinho porque tava maior barulheira lá fora, não ia ter condição de fazer. Mas bom, estamos aqui, chegamos, deu a hora. As folhas estão paradas lá, pararam de soprar. Tudo ótimo, perfeito. Hoje eu vim aqui para conversar com vocês sobre como eu faço para manter a concentração das crianças em sala de aula. E assim, eu consigo fazer isso depois de muito tempo de sala de aula, depois de muito tempo de ensaio, de quase 10 anos dando aula para criança, porque você vai, assim, no início não é fácil, né? A gente chega em sala de aula, tem um monte de criança. Cada criança vem de um lugar diferente, e aí umas vêm da escola, outras vêm de casa, outras vêm do médico, outras estavam no mercado com a mãe, e elas vêm agitadas, outras vêm mais calmas, mas tem umas que vêm super desatentas. Então a gente precisa transformar todo esse ambiente que essas crianças estão chegando, todo esse sentimento que elas estão trazendo de fora, a gente precisa dar uma acalmada, dar uma relaxada nelas para que elas consigam manter o foco e a concentração naquela aula que a gente vai começar a fazer, né, naquele momento. E eu sei também que muita gente aí em casa está passando por isso, porque a gente está tendo que lidar com as crianças em casa agora, recebendo os exercícios dos professores, das escolas, então as mães e os pais estão precisando passar mais tempo com as crianças, sentadas, estudando, prestando atenção naquilo que os professores estão mandando através de vídeos, como aqui, né? E eu sei que não é fácil manter uma criança concentrada, com atenção plena naquilo que ela está fazendo, sem distração. Mas isso é sim treinado e isso pode ser estimulado com as crianças. E é isso que eu vim conversar com vocês hoje, porque eu acho que esse é um assunto super legal, que eu demorei um tempo para poder descobrir tudo isso que eu faço hoje em dia, mas que eu acho que vai ser super bom e super bom para mim e para vocês compartilhar isso aqui agora. Eu vou só comentar aqui qual é o nosso assunto de hoje, para que todo mundo que chegue consiga saber do que a gente está falando. E hoje a gente vai falar sobre como eu faço para manter a concentração das crianças. Ok? Ótimo. Bom, eu lido com algumas crianças por vez, né? 10, 15 crianças por vez. Acontece que crianças muito pequenas, elas têm um tempo de atenção, de concentração também muito pequeno. A gente não nasce com essa capacidade de manter a atenção em alguma coisa por muito tempo, né? A gente se dispersa quando a gente está assistindo alguma coisa, vendo alguma coisa ou fazendo algo que a gente não curte muito. Você imagina a criança. Uma criança de 1 ano consegue manter a atenção por até, assim, no máximo 3, 4 minutos. E isso vai aumentando com a idade dela. Então, quando elas chegam para mim no balé com 3, 4 anos, o máximo de tempo que elas conseguem ficar focadas, prestando atenção em um mesmo exercício ou fazendo a mesma coisa, é no máximo 15 minutos. Elas ainda não conseguem ficar muito tempo focadas em alguma coisa. Então, como é que eu faço para transformar esses 15 minutos em 1 hora de aula? Bom, eu preciso dividir essa aula de 1 hora em pedaços de 15 minutos, talvez? Sim, alguns pedaços de 5, outros pedaços de 15, outros de 10, alguns a gente consegue esticar um pouquinho mais, até ser 20 minutos, mas a gente precisa primeiro respeitar o tempo da criança. É preciso conhecer o quanto que a sua criança consegue ficar paradinha prestando atenção naquilo que você está fazendo para ela. E isso a gente consegue testar em casa mesmo, dando uma atividade para ela. Não vale testar isso assistindo televisão, né? Porque quando a criança assiste televisão, ela recebe muitos estímulos e são estímulos muito
preguiçosos, que ela só precisa ficar sentadinha recebendo aquilo tudo. Então, aquilo para ela é super tranquilo. Então, ela consegue ficar paradinha, sentada ali prestando atenção por muito tempo. Afinal de contas, todas as informações estão mudando, aquelas informações estão se renovando o tempo todo, então ela consegue assistir. Mas, quando a gente dá uma atividade de pintura, de escrever, de algo do tipo em que a criança precisa produzir, ou mesmo brincadeira mesmo, dar um brinquedo para ela e perceber por quanto tempo ela consegue ficar brincando com aquele único brinquedo ou fazendo aquela única atividade. Você vai então conseguir perceber por quanto tempo essa criança consegue ficar parada, prestando atenção e se concentrando em apenas uma atividade, em apenas um exercício. E a partir daí, você consegue traçar exercícios maiores ou traçar o tempo em que ela vai conseguir ficar parada, prestando atenção naquilo que você tem para dizer para ela ou para ensinar, para ela aprender o que ela precisa fazer. E a partir daí você consegue planejar o que você vai fazer com essa criança. Então, se ela só consegue ficar parada, brincando com aquele mesmo brinquedo, antes de se distrair, querer outra coisa, por, 6 minutos, 7 minutos, é o tempo que você vai ter, que é o tempo de concentração dela, é o tempo em que você vai conseguir realizar alguma atividade em que ela vai estar totalmente concentrada. Então, se você precisa fazer 3 coisas com ela, primeiro ela precisa fazer a atividade de artes que a escola mandou, e depois precisa fazer a atividade do inglês, depois precisa fazer a atividade de matemática, pronto. Primeiro, você vai tirar 7 minutinhos para fazer a atividade de arte que ela precisa fazer. Depois, vai descansar outros 7 minutinhos. A gente precisa respeitar esse tempo da criança. E a gente só consegue respeitar aquilo que a gente conhece. Então, você precisa conhecer o tempo em que essa criança consegue prestar atenção, para que aí sim você consiga planejar aquilo que ela precisa fazer. Minha garrafinha de aviãozinho está aqui. Bem, crianças concentradas são crianças que estão motivadas. Não adianta a gente pedir concentração para uma criança que não gosta daquilo que ela está fazendo, ou uma criança que não tem nenhuma motivação futura para aquilo que ela está fazendo. E o que eu quero dizer com isso? As crianças ainda não têm noção de que se elas pararem para fazer o exercício que eu estou mandando, ou para estudar, ou para fazer aquilo que você está pedindo para ela fazer em casa, lá na frente elas vão conseguir, no meu caso, dar uma pirueta, ou elas vão conseguir fazer uma prova muito difícil, ou elas vão conseguir se sair muito bem em casa, porque você vai retribuir a ela porque ela fez algo que você pediu, ok? Ela não consegue pensar lá na frente ainda. Ela precisa de uma motivação na hora. Ela precisa de uma motivação na hora para que ela consiga fazer aquilo. Então, por exemplo, o que eu quero dizer com essa motivação? Essa motivação é algo que seja do interesse dela. Ela não vai fazer algo ou ela não vai se concentrar e estar atenta a algo em que ela não tem vontade de fazer. Não adianta. Se eu pegar uma criança que não gosta, não tem a menor vontade de dançar balé e colocar ela dentro da sala de aula do balé, ela não vai se sair tão bem quanto as outras crianças que estão super felizes e contentes e estão adorando fazer aquela aula de balé. Não adianta. A gente precisa saber o que é do interesse dessa criança. É claro que nós, na nossa vida, a gente precisa realizar coisas que a gente não gosta muito de fazer. Tem coisa que a gente precisa fazer só porque a gente precisa fazer, porque é a nossa obrigação. Mas essas crianças vão ter que passar por esse processo de fazer obrigações através de coisas que elas gostem, através do mundo que elas
que seja de interesse delas, como o mundo lúdico, como o mundo dos sonhos, que eu falo tanto para vocês, mas que é super importante para que essas crianças consigam se conectar com a própria concentração delas, para que elas consigam ter interesse e motivação para produzir e fazer alguma coisa que elas precisam. Muitas vezes elas não sabem que precisam fazer aquilo, mas a gente sabe que é o dever delas fazer, então elas precisam estar motivadas para fazer aquilo. E isso depende de nós, sim. A gente precisa fazer com que essas crianças se motivem. E como a gente faz isso? Uma coisa eu já falei para vocês, entrando no mundo lúdico delas, fazendo atividades que essas crianças têm interesse. Então, se ela tem interesse por balé, que ótimo, ela vai fazer balé, ela vai adorar, ela vai evoluir, vai ser maravilhoso. Agora, se ela tem interesse por fazer judô, futebol, melhor ainda, é ótimo também. Você precisa conhecer a criança e entender qual é a motivação dela, entender o que ela gosta de fazer. Porque a partir daí você consegue concentrar essa criança a partir dos interesses dela. Então, no meu caso, que ela tá lá em sala de aula, tá fazendo balé e a motivação dela, ela gosta de estar ali, ela gosta de estar com os amigos dela, então ela vai conseguir se manter um pouco mais atenta àquilo que ela está fazendo se eu trouxer para ela sempre esse mundo imaginário que ela gosta tanto, para que ela consiga se manter sempre focada no que ela precisa fazer. Então, dentro de sala de aula, nós lidamos com o mundo do lúdico para a gente trazer a concentração. Não é apenas para ser bonitinho, mas a gente precisa que essas crianças foquem. E elas só vão focar se elas estiverem motivadas para isso. E para essa motivação, a gente precisa fazer com que elas imaginem, com que elas criem. E é aquilo. Elas vão conseguir imaginar e criar a mesma coisa por muito tempo? Não. Elas vão fazer isso por 10 minutos. Então, eu preciso estar pronta para motivá-las de outra forma também. Então, acabou. Eu tô vendo que elas estão cansadas. Então, depois de 10 minutos que a gente está brincando, que a gente está criando, que eu estou motivando elas, trazendo brincadeiras novas dentro daquele mundinho que elas gostam de criar, porque às vezes eu crio alguma coisa e eu trago para a sala de aula algum planejamento. Só que elas estão em outra vibe, elas estão pensando em outra coisa, elas estão imaginando outras coisas. É preciso que eu entre no mundo delas e... Vem cá, o que está rolando hoje? Do que vocês estão falando aí? Mas a gente está falando hoje do episódio da Ladybug. Acontece. E aí você fica... mas é mesmo? E aí você tem que saber quem é a tal da Ladybug, o que a Ladybug faz. E eu sei que isso, para vocês que estão aí me assistindo, não é nada difícil, né? Porque vocês já passam por isso, já assistem isso junto com as crianças, já sabem tudo que está acontecendo, está rolando. Então... não se segure com isso, sabe? Deixa sua imaginação fluir também e pergunta a ela como que ela quer brincar de Ladybug hoje. E aí, a partir disso, você usa, mas o poder da Ladybug é ser muito corajosa para fazer tal coisa. Então a gente vai precisar dessa coragem da Ladybug, da concentração que ela tem para resolver esse problema, para conseguir fazer isso aqui agora. E vocês vão se surpreender com como isso funciona. A gente utilizar esses personagens que elas já estão familiarizadas, já sabem como esses personagens se comportam, para que elas consigam trazer isso para o mundo real delas. Isso funciona muito bem quando eu estou em sala de aula, por exemplo, e eu acho que isso pode ser uma ajuda muito boa para vocês. Então, utiliza desses superpoderes que essas crianças enxergam nos outros heróis que elas veem, que elas gostam, para que elas se empoderem desses superpoderes, para que elas consigam
fazer tudo aquilo que elas precisam fazer, empoderadas desses superpoderes. Então é a coragem, mas para ela ter essa coragem, para ela conseguir resolver isso, ela precisa estar muito focada nisso. Então agora a gente vai precisar usar esse foco da Ladybug para conseguir atravessar esse circuito, isso eu fazendo em sala de aula, para conseguir atravessar esse circuito, para a gente chegar até lá ao final e fazer a pose e tal. Pronto, a gente precisa manter esse foco através desse mundo delas, de interesse delas, porque senão, babau, não vai adiantar de nada, não adianta a gente forçar de cima para baixo algo que elas não compreendem. Então, por exemplo, outra coisa que pode ser muito legal da gente perceber, e ainda ligado no interesse das crianças, é que quando a gente vai ensinar, por exemplo, matemática, que são coisas mais difíceis e mais... que as crianças não são muito palpáveis, não são muito concretas para as crianças, essas coisas de mais e de menos. Para a gente já é, mas para elas ainda não. E de multiplicação e de divisão são coisas difíceis, metades, terços. Então a gente precisa trazer elas para o mundo real, por exemplo. Então, eu atendi uma criança uma vez na clínica que gostava muito de bolinhas. E ela gostava de bolinhas pequenas, gostava de bolinhas grandes, gostava de bola. Então, o que eu fazia para conseguir ajudá-la a fazer tudo o que eu tinha proposto? Eu sempre incluía as bolas nas atividades propostas. Então, se você vai ensinar matemática, inclui algo que a criança gosta. Ai, mas ela gosta de carrinho. Então, pronto, as rodas do carro, quantos carros tem, as portas do carro. Traz esse mundo que ela já é interessada para que ela consiga se manter mais concentrada, mais focada. Quando a gente faz algo que a gente gosta ou quando a gente vê alguma coisa que a gente gosta muito, a gente quer saber mais, a gente quer fazer mais e a gente fica assim vidradinho naquilo. E é isso que a gente quer trazer para as crianças, né? Que elas se sintam felizes e que elas se sintam focadas e com vontade de realizar tal atividade. Principalmente quando eu falo do balé, precisa ser assim. Porque se elas não gostam, como eu falei, tem crianças que naturalmente já não gostam de fazer balé. Mas tem crianças que vão e pode ter em alguma sala de aula, por aí, que crianças que fiquem mais desmotivadas. Porque pode ter alguma professora que não entra nesse mundo lúdico da criança e que já tenta impor técnicas e impor aquilo que a professora quer fazer. Como eu falei, às vezes eu levo um planejamento e ele não dá certo. Às vezes tem professora que bate o pé e vai até o final e tenta fazer com que aquele planejamento dê certo, mas se as crianças não querem, não vai dar certo. Então, essa criança vai se desmotivando, vai perdendo a concentração, não vai conseguindo se manter focada para realizar aquele exercício e, consequentemente, não vai conseguir evoluir, não vai conseguir chegar a lugar nenhum no balé. Então é por isso que é muito importante a gente entrar no mundo da criança e fazer com que ela se sinta conquistada pela gente para que ela consiga se manter focada para realizar alguma atividade. Bom, outra coisa que eu faço com as crianças e que eu acho super importante e que às vezes a gente não tem noção. Às vezes a gente quer dar muita explicação para as crianças do que elas precisam fazer. Mas você já viu algum caso de uma criança em que você pede para ela fazer alguma coisa e aí ela se desconcentra no meio do caminho, esquece o que ela tem que fazer, não faz? Às vezes não é porque ela não quer fazer para te irritar. Às vezes é porque ela esqueceu, é porque ela não conseguiu se concentrar naquilo que você está falando. Por exemplo, quando você pede para ela, sei lá, vai lá no quarto da mamãe e em cima da cama vai estar a blusa roxa que eu usei anteontem porque eu preciso passar a roupa para a gente poder ir na casa da vovó mais tarde. O que ela tem que fazer? Ela já não lembra mais, ela ouviu você falar tanta coisa, casa da vovó, roxo, em cima da cama, passa roupa. Então é importante que a gente encurte os comandos. Então eu em sala de aula, os meus comandos são sempre
curtos. Por quê? Geralmente quando a gente vai fazer uma sequência de passos numa diagonal ou no centro, ou quando a gente vai fazer uma coreografia, a gente precisa de muitos passos envolvidos, né? Claro. Mas se eu chegar e já passar um montão de passos para as crianças e já dar um monte de comandos daquilo que elas precisam fazer, elas não vão conseguir processar tão bem aquilo que elas precisam fazer naquele momento. Então, por exemplo, se eu falo para elas assim, se separem em duplas e vão cada uma para um lado da sala, uma do lado da outra de braço dado. Já é muita coisa. Pode ser que você lembre, mas as crianças vão ficar perdidinhas, vão ficar uma olhando para a cara da outra, não vai saber o que é para fazer. Então, é importante a gente dar comandos curtinhos. Então, primeiro eu vou falar, se separem em duplas. Duplas separadas, ok. Vamos, você pro lado de lá, você pro lado de lá, vocês pro lado de lá, vocês pro lado de lá. Ok? Agora deem os braços. Pronto. Me custou um pouco mais de tempo? Não sei, talvez não, sabe por quê? Porque se eu tivesse falado tudo isso junto lá no início, com certeza elas iam estar perdidinhas, eu ia estar me descabelando, ia estar falando, não, você aqui não, você pra lá, não, agora é dupla, não é trio. Então, assim, é importante que a gente dê os comandos duplos. Por quê? A gente dê os comandos curtos, porque a gente está respeitando, lembra que eu falei lá no início? A gente está respeitando o tempo da criança, o tempo de atenção dela, o tempo que ela consegue perceber, porque ela ainda não tem maturidade para conseguir juntar todas essas pecinhas e fazer uma coisa atrás da outra, como você pediu. Ela precisa que você diga para ela, de pouquinho em pouquinho, aquilo que ela precisa realizar. E eu acho que essa é uma dica super legal para as mamães e para as professoras também. Bom, outra coisa que eu consigo já perceber, assim, é quando a gente precisa de um intervalo. Crianças, como eu falei, têm um tempo de atenção reduzido. Muitas vezes a gente consegue fazer com que esse tempo de atenção seja sequencial. Então, a gente faz um tempo de atenção fazendo uma atividade de, não sei, talvez um alongamento, um aquecimento, uma brincadeira, lá 10 minutos, e a gente já consegue, através da motivação e através da brincadeira, trazer para uma outra atividade. Mais um tempo. Mas vai chegando uma hora em que as crianças já estão cansadas, em que elas já não estão mais aguentando ficar ali, que elas já não querem mais ver aquele mesmo espaço, que elas querem fazer outras coisas. E isso a gente também precisa respeitar. E é por isso que é muito importante ter um tempo de intervalo. Dê um tempo de intervalo para essa criança. Então, se ela está fazendo várias atividades da escola por dia e está fazendo geografia e ciências e matemática, dá um tempo de intervalo. Eu sei que é difícil porque a gente também está fazendo um monte de coisa e a gente quer que elas produzam e que elas façam as coisas no nosso tempo para ajudar a gente também. Eu sei porque eu passo por isso em sala de aula também. Para mim, seria muito melhor se a gente não tivesse intervalos e eu conseguisse fazer aquela aula corrida inteira do jeito em que eu quis e do jeito que eu planejei, para que elas consigam chegar mais rápido no objetivo que eu tracei, para que semana que vem eu não tenha que voltar e fazer a mesma coisa e perder tempo. Eu sei que aí em casa você também está passando por isso, mas elas não vão render. Se ela não tiver o tempo dela respeitado, ela não vai render se ela tiver que passar por muito tempo, ou pouco tempo que seja para você, mas que para ela é muito tempo, fazendo a mesma coisa, e ela já estiver cansada, mentalmente cansada e fisicamente também. Quando a gente fica mentalmente cansado, você já reparou que o nosso corpo ele desinfla assim, sabe? Você fica, ai, não aguento mais. As crianças também ficam assim. E é importante você perceber essa expressão corporal delas para que você fale, tá bom, tá tudo bem.
falta só uma pergunta, ou no meu caso, falta só um passo para vocês saberem fazer, mas tá tudo bem. Não consegue? Não consegue agora? Vamos dar uma relaxada e pronto. A gente relaxa. Sabe o que é muito bom para fazer nesses momentos de pausa? Além de sair de sala, pegar uma aguinha, relaxar, mudar um pouquinho o ambiente em que essa criança está inserida naquele momento. A gente dá uma relaxada, sabe o que é muito bom? Ensinar a respirar. A respiração, ela é um fator muito importante para a nossa concentração e para a nossa atenção. Se a gente respira muito errado, a gente não consegue trabalhar bem, oxigenar bem o cérebro, então é preciso que a gente respire bem. E já existem estudos que comprovam que quando a gente respira atentamente e conscientemente, a gente consegue ativar o nosso cérebro para as áreas de atenção e concentração e foco. Então, quando a gente volta para a sala de aula com essas crianças que estavam muito desatentas, elas estavam desconcentradas, a gente saiu, bebeu uma aguinha, às vezes elas voltam com tudo, a gente senta e respira. E a gente faz a respiraçãozinha da sopa, que foi como eu aprendi no meu curso de educação emocional, que a gente precisa respirar com uma sopinha nas mãos, e isso é legal porque elas aprendem através do lúdico a respirar com a sopinha. E a gente vai sentir o cheirinho da sopinha por 3 segundos e vai assoprar a sopinha por 3 segundos. E a gente vai repetir isso 3 vezes. A gente consegue fazer com que essas crianças se concentrem mais uma vez. Elas trazem o foco de volta para a respiração delas, para o corpinho delas e para você, que vai estar mediando essa respiração, que vai estar mediando esse movimento de concentração. Isso é um exercício de relaxamento, para que elas consigam trazer de volta o foco e conseguir se concentrar em alguma outra coisa. Então, é muito importante que a gente tenha noção desses artifícios para que a gente consiga trazer as crianças de volta para o centro, sabe? Às vezes elas ficam muito dispersas, estão distraídas, mas a gente precisa saber como trazê-las de volta para elas mesmas, para deixar um pouco a distração de lado e estar em contato com elas mesmas e com você, para que aí sim ela fique com uma concentração de volta em você e para realizar aquela tarefa que ela precisa fazer. Isso em casa é muito importante. Você já tentou fazer isso? Quando você está muito nervosa ou quando você está fazendo alguma coisa que você não consegue ou se concentrar, você não consegue focar, ou você está ansiosa pensando no amanhã, não sabe como é que vai ser? Faz isso. Faz a respiração da sopa. 3 segundos inspirando e 3 segundos expirando. Por 3 vezes, pelo menos. E aí eu tenho certeza que você vai voltar a si, vai ficar mais calma e vai conseguir manter a sua atenção naquilo que você precisa fazer agora, no presente, e não ficar pensando no amanhã. Isso é também uma coisa super importante para as crianças. Só vou beber minha água de aviãozinho de novo. Crianças que são muito ansiosas e que pensam muito no que vai vir depois, elas tendem a ser mais desconcentradas. Por quê? Porque elas não conseguem focar no aqui e agora, no presente. Elas não conseguem realizar aquela atividade só por fazer aquela atividade, sem pensar no que vai vir depois, no que ela vai precisar fazer depois, no que ela vai precisar despender energia para fazer depois. Então, essas crianças precisam saber, já ter noção daquilo que elas vão enfrentar durante o dia, por exemplo. Por isso que é muito importante a gente estabelecer a rotina com as crianças. Quando elas chegam em sala de aula, para mim, por exemplo, elas já sabem tudo o que vai acontecer. Não quer dizer que elas sabem o método que vai ser usado, mas elas já sabem
qual é o tempo que elas vão ter para realizar cada atividade. Claro, sempre com flexibilidade, porque a gente sabe que crianças são crianças, mas elas já têm noção da rotina. Então, elas sabem que elas vão chegar em sala de aula e a gente vai conversar primeiro para descer toda aquela energia de rua, de casa que estava dormindo talvez, ou de que estava na escola. A gente vai juntar tudo aquilo junto para um único objetivo. Todo mundo chegou ali para fazer aula de balé. Então é isso que a gente vai fazer hoje. Chegamos em sala de aula, fizemos a rodinha, conversamos, falamos do que aconteceu durante a nossa semana, durante o nosso dia. Ótimo, elas já sabem que é isso que elas vão fazer quando chegarem em sala de aula. Depois elas vão levantar e aí elas já sabem que elas só levantam depois da senha. Elas não podem levantar se eu não falar a senha para elas. E a senha pode ser conseguir bater igual a tia bate, ou a senha tem que ser descobrir um animal em que eu estou pensando, mas elas já sabem o que vai acontecer. E aí, depois disso é alongamento, e depois disso é aula de centro, depois diagonal, depois coreografia. Isso, a verdade é que a gente vai estabelecendo todo dia. Elas já sabem o que vai acontecer, mas eu apresento a elas aquilo que a gente vai fazer naquele dia. É importante porque para essa criança não ficar muito ansiosa com aquilo que ela desconhece. O desconhecido nos traz muito nervosismo e muita ansiedade. E a gente acha que o desconhecido são só lugares que a gente nunca foi, pessoas que a gente nunca conheceu, mas o tempo desconhecido, aquilo que a gente não sabe que vai fazer ainda, também traz uma ansiedade e uma agitação totalmente desnecessária nesse momento, que a gente não precisa que essas crianças passem, né? Então, por isso, a gente monta essa rotininha. Então, beleza. Elas vão olhando lá, então agora é a hora do alongamento. Vamos fazer o alongamento, elas já sabem o que vem depois, elas não precisam ficar ansiosas e agitadas, porque você já passou por isso? Tem professora aí me assistindo? As crianças perguntando o que vai ser depois, o que vai acontecer depois, o que vai ter depois? Elas já sabem. Não quer dizer que elas sabem o método, ok? E isso é bom para quem está em casa também com as crianças, para as mamães que estão em casa. Defina a rotina. Se de manhã às 9 horas toma café, então todo dia você vai definir essa rotina com essa criança. Às 9 horas ela vai tomar café. E depois é um tempo de brincar livre, e depois é para se arrumar para ir para a escola, e depois é o tempo de ficar na escola. É importante que ela conheça essa rotina para que ela se mantenha concentrada o máximo de tempo possível naquele tempo em que ela tem para realizar aquela atividade. Sabe por quê? Muitas crianças ficam muito ansiosas porque elas não sabem quanto tempo elas têm para brincar. E aí elas querem brincar de tudo ao mesmo tempo. E aí elas não sabem se elas têm 20 minutos ou se elas têm 40 minutos. E não que elas saibam definir o que é 20 minutos ou 40 minutos. Para elas é pouquinho tempo ou muito tempo. Mas elas não sabem se elas vão ter pouquinho tempo ou muito tempo. Então elas ficam ansiosas, elas não sabem o que elas vão fazer. Então elas procuram um negócio e aí, não, já deu, aí faz outra coisa. Eu já vi muito isso acontecer. E isso a gente consegue reduzir estabelecendo a rotina. E quer ver uma dica boa para mostrar o tempo para a criança sem utilizar, por exemplo, de 9 às 10 você vai ter o tempo de pintura, ok? Pode ser que essa criança não saiba o que é de 9 às 10. Se ela já conseguir entender melhor, você vai mostrar para ela no relógio. Olha só, quando o relógio está aqui no 9, quando o relógio estiver no 10, ok, aí a gente vai acabar esse tempo e a gente vai tomar banho. Agora, tem crianças que ainda não têm nem essa noção de número. Sabe como é muito legal dar essa noção para elas e impedir essa ansiedade desnecessária, que elas ficam muito agitadas? A gente vai falar assim: você vai ter o tempo do desenho da Ladybug, como eu falei da Ladybug aqui antes. Você vai ter o tempo da Ladybug para brincar disso, ok? A Ladybug dura, sei lá, meia hora, então ela vai ter meia hora para fazer aquilo.
Só que aí fica mais conhecido para ela. Ela já sabe mais ou menos quanto tempo dura Ladybug. E mesmo que ela não tenha total noção, já é familiar a ela, ok? Então você vai falar para ela, você vai brincar o tempo da Ladybug, ok? Tempo que o desenho da Ladybug passa lá na televisão. E aí pronto. E aí a gente precisa, eu e você precisamos estar sempre corretas com esse tempo. Não adianta hoje eu fazer uma coisa com as crianças e eu chegar lá em sala de aula e falar, hoje a gente vai vai fazer alongamento e 15 minutos, se eu der o tempo para elas, e ficar meia hora fazendo aquilo, porque aí elas nunca vão saber quando realmente que vai ser 15 minutos, quando que vai ser meia hora, e aí isso aumenta o quê? A ansiedade e a desconcentração. Elas não vão conseguir ficar focadas naquilo ali. Então é importante que a gente mantenha o acordo, ok? Isso é super importante. Bom, para terminar, eu queria conversar com vocês sobre a última coisa que eu sempre penso quando eu vou fazer as minhas aulas. Quando eu faço as aulas, eu trago várias informações para as crianças, porque a gente precisa manter a motivação. Então, eu trago florzinha, eu levo joaninha, coisa para pintar. Acontece que, se eu colocar isso tudo exposto para elas, assim que eu chegar, já deixar lá tudo aberto na malinha, elas não vão conseguir ficar paradas fazendo aquele primeiro exercício que eu passei. Você já passou por isso? Que elas ficam olhando assim, falando, tia, o que é aquilo ali? O que é aquilo ali? Vamos fazer aquilo ali? Elas não conseguem. Então, é super importante que a gente evite distrações. Você em casa, evite distrações. Como assim? Se ela vai parar para fazer alguma atividade específica, esse precisa ser o momento de realizar aquela tarefa. Sem celular, sem tablet, sem outros brinquedos que ela pode se distrair, se for possível. É importante que seja um lugar assim que ela vai ter só aquilo para fazer naquele momento, que ela não consiga se distrair com outras coisas. É claro, vocês vão falar para mim, mas ela se distrai com a borboleta que passa. Tudo bem, é assim mesmo, criança se distrai assim mesmo. Mas se a gente conseguir evitar, beijo tia Kelly, se a gente conseguir evitar essas distrações desnecessárias, a gente vai conseguir manter essa criança por muito mais tempo realizando aquela atividade. Então, evite distrações. No meu caso, quando eu chego em sala de aula, primeiro a gente vai usar a florzinha. E aí a gente faz as coisas com a florzinha e as minhas coisas estão escondidas, estão longe. E aí, quando a gente acaba a florzinha, guarda a florzinha, surge outra coisa. E aí sim, aí a gente consegue brincar focado naquilo. Evite distrações. É muito melhor que uma criança brinque com um brinquedo ou faça uma atividade por vez do que ela ter um monte de opções ao mesmo tempo para ela poder fazer, porque aí ela fica perdida. Essa agitação aumenta e aí ela não consegue focar em uma coisa só. Ok? A não ser que seja a proposta da brincadeira, ela trazer um monte de coisa para brincar com um monte de coisa junta. Mas quando a gente está buscando trabalhar essa concentração, essa atenção em crianças que são mais dispersas, é mais legal, é mais importante que elas consigam manter a atenção em uma coisa por vez. Então, evite essas distrações. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu adorei fazer. Gostei muito de conversar com vocês hoje. Espero que tenha sido muito útil para vocês, porque para mim essas dicas mudaram a minha forma de lidar com as crianças, desatentas e de ajudá-las a manterem a concentração e o foco durante as minhas aulas. Então, um beijão para vocês e até a próxima, viu? Tchau!